bem, para você ligado na nossa programação de jornalismo, nós estamos aqui na unidade básica do bairro São Valentim, no nosso município de Espumoso, onde vamos conversar aí com os doutores Alisson Luan Oliveira e também com o Luiz Carlos Isler, sobre as doenças agora mais comuns de inverno, sobre alguns mitos e verdades, enfim, e o que a gente possa abordar também durante a entrevista. Cumprimentá-los, tudo bem? Tudo bom, prazer, Alisson. Muito bem, boa tarde, prazer, Luiz. Eu quero agradecer primeiramente a disponibilidade dos doutores para a gente conversar sobre este assunto. Agora o inverno chegou com tudo, como diz o outro, né? E a gente já tem casos de gripe, de influenza, enfim. E a gente precisa agora tomar bastante cuidado com algumas doenças que vêm junto com o inverno. Sim. Então, hoje a gente passa, né, por um processo de bastantes quadros virais, né? Principalmente estamos tendo muitos casos de influenza, né? E um dos principais, né, transmissores dessas doenças são as crianças, né? Onde transmite com facilidade para o adulto, para outra criança. Então são quadros que a gente tem que priorizar, né, em controlar, né, para que não traga problemas tanto para os idosos, para gestantes, né, como a gente está vendo aí nos jornais, muitas internações por influenza, né, seu Luiz, doutor Luiz, devido a problemas, né, problemas e complicações, né, principalmente nos idosos. Então, também nas pessoas que têm comorbidades, né. Creio que a gente está orientando, né, principalmente os idosos ali, que, né, lavem bem as mãos, né, usem proteção como a máscara, evite lugares aglomerados, né, para que não venha, né, ter esse acúmulo grande dentro desse vírus, né, que tem várias cepas, né, várias mutações. Então a gente está passando por essa fase e a gente sempre orientando, sempre, né, cuidando da saúde das pessoas aqui de Espumoso, né? O senhor Luiz também tem... Não, eu queria aqui pontuar algumas coisas a respeito desses mesmos cuidados, que eu concordo que precisa ter cuidado com aglomeração. Crianças que vão para a escola trazem ou infectam os colegas de turma e levam para casa essas doenças. Mas tem uns cuidados que é preciso que a gente pontue em relação à vacinação. Esses cuidados na unidade e em todas as unidades do município, a gente tem a possibilidade de vacinar todas as pessoas que queiram ser vacinadas, principalmente aquelas, os idosos e as crianças. E a gente percebe, e conversando com a equipe aqui, a gente chegou à conclusão que existe uma certa resistência, principalmente dos pais, em vacinar as crianças menores. Uns mitos que existem, que se evita para dar gripe, etc. e tal. Na verdade, a vacina protege, não protege de todas as cepas da gripe, né? Mas protege daquelas cepas mais prevalentes. Todos aqueles vírus, os 3 vírus que foram mais prevalentes no inverno da Norte América, a vacina contempla a proteção aqui. Todos os anos é assim. Então, quer dizer, esse mito de dizer que a vacina vai provocar gripe não é verdade. É preciso que a gente deixe isso bem esclarecido. E uma outra coisa que é preciso a gente pontuar, no meu ponto de vista, que existem, pela sazonalidade, pela época de inverno, muitos resfriados que são coisas pela sensibilidade das crianças, pela sensibilidade das pessoas, e que fica parecendo que também é gripe influenza. E, na verdade, isso acumula muitas vezes o trabalho na saúde com coisas que também não é tão grave assim, você entende? Acho que nesse sentido também a gente precisa orientar a população que não precisa ficar apavorado quando tem um resfriado nessa época. Essa é uma época mesmo de aparecer resfriado, rinite, pessoa que tem sensibilidade.
Enfatizar também que a influenza, né, é preocupante. Cada paciente que a gente atende chega aqui, tá com influenza, já toma um susto, né, já fica ali. Tem que preocupar para a influenza não virar uma pneumonia, né, uma complicação maior, né. Então tem os cuidados, tem as orientações, tem a vacinação e tenta enfatizar e orientar, né, a ter esses cuidados, a procurar a unidade, né, a se manter, né, dentro do tratamento que for realizado, fazer direitinho, né, seguir as orientações médicas que são dadas, né, tanto do médico como da equipe de saúde, todos, né. Então, os pomosenses, é um período que a gente sempre passou e sempre vai passar, não tem como a gente, né, evitar isso, porque esses vírus, eles mudam, né, seu Luiz? Eles mutuam, então gente que a gente tem que fazer prevenção, né, prevenir e ajustar o que for necessário, né? É isso que eu ia lhe perguntar agora na questão em que momento eu devo me preocupar em casa? Muitos não gostam de consultar, é somente um resfriado, somente uma gripe. Quais sinais que eu devo estar prestando atenção para que eu comece a me preocupar? Certo. Então, a gente vai ter uma febre maior que 38, a gente vai ter paciente com, né, dispneia, né, com saturação baixa, né, tosse persistente, né? Então aí já é preocupação que a gente tem que avaliar o paciente para ver qual quadro vai entrar para o tratamento, né? Então são critérios, né? São complicações que a gente, né? Sinais de alarme que a gente orienta para o paciente após o tratamento que é realizado, e aí a gente a gente orienta os sinais de alarme como a febre persistente, né? A dispneia, né? Que é a respiração mais ofegante ali, tireoide intercostais, e aí a gente vai orientando e vai monitorando esse paciente, principalmente os idosos, né? Pacientes com doenças crônicas como asma, DPOC, efezemas, né? Tabagistas, a gente vai controlando e monitorando esses pacientes que têm já essas comorbidades, né? Falando agora também sobre os mitos e verdades da gripe, enfim, ou falar gripe mesmo, o pessoal já está mais situado, né, desta forma de falar, de como a gente contrai a gripe, o vírus, enfim, e as formas de cuidados, os principais cuidados que a gente deve ter em casa, no trabalho, enfim. A forma de transmissão, pessoa a pessoa, né? E os cuidados, né? Uso higiene, né? A higiene é um dos fatores principais, lavar bem as mãos, né? Usar máscara em lugares aglomerados, fechados, né? Para que não transmita e não leve para outras pessoas, né? Se tu teve contato com um paciente que está positivo, tanto para Covid como influenza ou qualquer síndrome respiratória, né? Os cuidados são, né, mais higiênico e, né, proteção, né? Para que não transmita. Que aí a transmissão é devido a espirros, né? A contatos, né? Por exemplo, tu toca numa mesa, se tu está infectado, provavelmente tu já levou no teu sistema respiratório e vai carregar o vírus, vai deixar ele em algum lugar e outro, se tocar, vai acontecer essa transmissão indireta. Ou uma transmissão pelo ar também, por causa que o gotículo também transmite, quer dizer, as doenças respiratórias, a maioria delas tem transmissão muito fácil, entendeu? Pelo próprio ar e pelo ambiente fechado também facilita a transmissão. Tanto que em escolas, quando tem uma virose, quase todas as crianças pegam a doença. Então, é mais ou menos isso. É um contato fácil. Isso é a orientação que a gente dá, é que as pessoas, na medida do possível, evitem lugares onde possam ser infectados. Existem várias formas de você também se prevenir e se cuidar. Existem alguns mitos e verdades na questão de tratamentos caseiros? Sim, né? Como todos, né, os antigos dizem, tem chaves, né? Tem várias coisas. Por que eu falo isso? Não é pelo fato de querer ensinar o ouvinte a fazer, não. É pelo fato de querer alertar o ouvinte, porque eles, não, eu vou tomar um chá, não preciso do médico. E vai agravando a situação desse paciente. Ao depender da infecção, né? No caso de na realidade, ser uma infecção, os chás, ele pode até não matar o vírus, mas de certa forma ele vai contribuir. E daí não é bem mito
O chá também é líquido, tu precisa se reidratar quando tu está tendo uma doença febril, qualquer doença febril, se tu se reidratar, automaticamente vai melhorar clinicamente, entendeu? Então quer dizer, aí o chá, mesmo que não mate o agente, ele vai acabar contribuindo de alguma forma. Então quer dizer, aí já não é bem mito, entendeu? Agora, a questão do resfriado, quanto mais chá tu tomar, tanto mais água tu vai ingerir. E tanto mais vai ficar hidratado, e isso é parte do tratamento também. Daí já sai da medicina popular, ela entra junto com a gente, é um aliado nesse sentido. Maravilha. Eu gostaria de trazer alguns alertas também, porque a gente teve muitos registros de internações no estado, enfim, lotação, né, de leitos. Um alerta para o nosso ouvinte para que se vacine, né? E para que se cuide o próximo. Nós saímos de uma pandemia que os cuidados eram praticamente quase que os mesmos da gripe, então todos sabem como se cuidar, se prevenir, e gripe, dependendo, como o doutor falou, dependendo da infecção, também pode levar a óbito, né? Sim. Porque chega num quadro bacteriano, né, doutor Luiz? Então aí compromete, né? As inflamações chegam no pulmão, né, trazendo complicações mais agravantes. Então, a maioria dos casos que estão com internações são devidamente pacientes com alguma sequela anterior ou alguma complicação já pulmonar. Comorbidades que veio trazer, né, essas complicações. Então a gente orienta principalmente os idosos agora, né, esse período, né, mais frio, né, como eu não estou tão acostumado, mas que se agasalhem bem, né, se protejam, se cuide, lave bem as mãos, use máscara, se for vir na unidade, né, sempre com a máscarazinha para a gente não ter esse índice alto de contaminação. E, né, os sinais de alarme aí a gente orienta, né, febre alta, cansaço, fadiga muscular, né, tosse, né, intensa, né, dispneia, saturação, saturando baixo, né. Então a gente orienta a esses sinais de alarme, que fiquem atentos, né, para que não venha complicar, procurar um médico antes, né, para que seja seguir um tratamento, um protocolo mais adequado, né? E mais uma vez, né, vacine-se os seus filhos, familiares. A vacinação é importante. Sem dúvida, a vacina salva, ela ajuda muito, não tem a menor dúvida disso. E daí a orientação que a gente deixaria é que as pessoas, assim que tiver os primeiros sintomas, procurem a unidade, procurem os serviços de saúde, que tudo que enfermidade, se a gente conseguir tratar logo no início, com certeza vai ser mais fácil. Evita muitas complicações, né, doutor? Então a nossa orientação é essa, né? Estamos passando pelo momento crítico, claro, mas assim, a gente alerta e avisa a nossos pacientes. Fica tranquilo, a gente está monitorando, estamos, né, cuidando bem certinho das pessoas que estão tendo, né, a influenza ou o Covid também, síndromes respiratórias, né, que sempre, se tiver sintomas, apresentar sinais clínicos, procurar o médico para que seja orientado corretamente. Com certeza. A gente está falando da gripe, a nossa entrevista já está estendida, mas eu gostaria de aproveitar também, saindo da parte da gripe, resfriados, porque nós temos também muitos casos no estado com relação ao Aedes aegypti, né? Alguns vírus aí do Aedes aegypti, que a gente também precisa tomar cuidado, porque também, dependendo da infecção, pode levar à morte. Né? Sim. A dengue também é um fator complicado, principalmente agora no período chuvoso. Então, né, a gente orienta, né, a ter cuidados, né, também, tanto como latas, garrafa, pneus, né, sempre monitorar para que não venha trazer também, né, o excesso, o aumento de casos da dengue, como a gente teve ano passado alguns casos, né, doutor Luiz, que creio que aqui na nossa unidade foi bem tranquilo, assim, a gente conduziu da forma mais adequada, não tivemos nenhuma complicação, nenhum óbito de dengue, né? Mas que agora no período mais chuvoso, no inverno, possa sim aumentar também, e os sintomas é um pouco também parecido com o da gripe, né? Então deixamos alerta também que fiquem, né, atentos a isso. Que se cuidem, né? Nesse sentido aí, o cuidado da população também, com umidade, com entulhos, com pneus, vasilhas que ficam depositado água, a lava, né?
Então, quer dizer, isso aí, esses cuidados da população tendo, evita que o mosquito se prolifere, e evitando o mosquito, que é ele que transmite dengue, chikungunya, zika, essas doenças aí. Apesar de que agora nós estamos entrando no inverno, por dificuldade do vírus, do mosquito, o Aedes aegypti, proliferar no frio, então ele já é uma época que está passando o período de maior risco. Sim. Isso é mais quando o tempo está mais quente, no verão. O mosquito se prolifera mais E chuvoso, e o né? risco é maior. Então eu acho que agora a gente já está entrando num período do ano que essas doenças elas vão ser um pouco Mais calmas. Mas que os cuidados a gente precisa ter o ano Sim, todo. claro, Na questão precisa, de cuidados, de terrenos baldios, enfim, né? Porque senão acaba que enfim, o ouvinte, o paciente, diz, não, é só no verão, deixa de lado. Deixa de lado e não cuida, né? Isso é verdade. Claro, até nesse sentido aí é verdade. A gente precisa o tempo todo estar vigilando. Orientando, né? A gente já teve anos aqui, há 3, 4 anos atrás, que tiveram muitos focos de dengue, a gente sabe disso. Sim. Então era uma coisa que não era comum aqui no sul. Lá no norte a gente convive com isso aí todos os anos. Mas aqui no sul não era comum e nos últimos anos começou a descer do Paraná, Santa Catarina e chegou aqui no Rio Grande do Sul e vai assustando, porque até o sistema de saúde não está habituado com essas doenças. Doenças tropicais, né? Tropicais. Então, quer dizer, aquele primeiro ano que apareceram aqui em Espinoso foram vários casos. Teve gente que teve que sair do município para se tratar fora, porque ficou grave. É uma doença que chama atenção assim pela forma com que se prolifera. Um mosquito ele é capaz para contaminar um bairro todo. Muitas pessoas. Entendeu? Porque um mosquito contaminado, ele pica uma pessoa, aquela pessoa que foi picada por outro mosquito, daí quer dizer o quê? Em poucos dias, tem muita gente com a mesma doença por conta de um mosquito. Que alguém trouxe de fora a doença, alguma coisa assim. Sim. Doutores, quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade. Quero dizer também que os nossos microfones, a qualquer momento que vocês queiram trazer informações para os nossos ouvintes, a qualquer dia, estão abertos. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, aos ouvintes, né? Que seja uma boa orientação dada aqui por a gente, que sigam, que se venha pedir orientações. Estamos aqui para ajudar todos, tá bom? E um forte abraço a todos, tá bom? Eu também queria agradecer vocês pela oportunidade de a gente ficar tentando ajudar, de certa forma, a população a se orientar nesse sentido dessas doenças que são prevalentes nessa época, e dizer que aquilo que a gente precisa, no que depender da gente, que vocês precisarem. Estamos à disposição. Certo. Muito bem, conversando com os doutores Alisson Oliveira e também com o doutor Luiz Carlos Isler, direto da Unidade Básica do bairro São Valentim em Espinoso, repórter Luan Tavares.